Boa tarde, amados e queridos irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro dia de estudo. Vamos fazer uma leitura bíblica. A nossa proposta é ler e incentivar os irmãos a lerem a Palavra de Deus. Então, nós vamos começar uma leitura no primeiro capítulo da Bíblia e, se Deus quiser, chegaremos até o final da Bíblia. Nós vamos iniciar com um capítulo ao dia. Queremos fazer a leitura e um rápido, mas objetivo estudo em cima disso, tá bom? Então, eu convido todos a abrir as suas Bíblias no capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas debaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra a parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Determinou que a terra seja coberta de todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, e as árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. E declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros no céu, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo a sua espécie, e os rebanhos domésticos conforme a sua espécie, e répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isto era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão.
E Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, e será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Queridos, a base do cristianismo e de toda a crença nos planos de Deus começa quando a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E não crer nessas palavras é a base da depressão espiritual, de todas as doenças da alma. Quem não crê nisso vive sempre em conflito consigo mesmo. O primeiro capítulo mostra que o planeta não foi um acidente, conforme muitas teorias, né? Nós não fomos jogados nesse mundo. Deus criou tudo de forma muito planejada e organizada, com um objetivo muito claro. Deus criou tudo de forma completamente organizada. O objetivo da criação foi o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para se relacionar com Ele, para falar olhando no olho do seu Criador. E é para isso que Deus criou o homem com a capacidade de crescer, de se desenvolver como um incrível potencial. Gênesis, ele significa o começo. Ele é o segundo maior livro da Bíblia. Ele representa 6% do Antigo Testamento. E foi o segundo livro que Moisés escreveu. Primeiro ele escreveu o Jó e depois ele escreveu o Gênesis. Moisés escreveu o Gênesis no deserto. Para os hebreus que viviam no cativeiro egípcio, e eles viviam em crise existencial e espiritual, como vive a maioria dos seres humanos aqui no cativeiro do mundo. Viver sob o jugo do pecado é bem complicado. O tempo vivido na escravidão do pecado rouba a nossa identidade espiritual, física, moral. Moisés se lembrou da sua origem, quando ele se aproximou dos seus irmãos que eram escravos. E foi aí que ele revelou a sua identidade, porque ele não suportou ver os egípcios cheios de arrogância, humilhando seus irmãos. Deus inspirou Moisés a apresentar a origem do céu e da terra durante a travessia do deserto, quando os filhos de Abraão saíram do Egito. E assim como o livro de Gênesis revelou para os hebreus, ele se revela e revela também quem realmente nós somos, de onde nós viemos, num mundo onde tantas teorias confrontam a nossa origem. Amados, quando nós sabemos exatamente de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, a nossa passagem pelos desertos desta vida, elas ficam muito mais fáceis. Porque nós entendemos que mesmo diante de um futuro político, econômico, social tão incerto, a nossa travessia por essa terra não depende de nenhum desses fatores, e sim dos propósitos de Deus para a nossa vida. O primeiro capítulo mostra, então, que cada coisa foi criada por Deus em cada dia. O primeiro capítulo mostra a criação em detalhes, né? Cada dia Deus fez uma coisinha e foi organizando. No primeiro dia ele fez a luz, no segundo dia ele fez o céu, no terceiro dia ele separou a água da terra, no terceiro dia, né? Ele separou a água da terra, no quarto dia ele fez o sol, a lua, as estrelas, no quinto dia ele criou
os humanos, os animais aquáticos, desculpa, as aves, e no sexto dia ele criou os animais terrestres e os seres humanos. E Deus ordenou e organizou tudo de forma tão perfeita, só com a sua palavra. Ele ordenou e organizou toda a terra por meio da sua palavra. Que poder essa palavra tem? A palavra de Deus tem muito poder. Não é a nossa palavra que tem poder, é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nos dedicar a conhecer a palavra de Deus. Quando alguém se propõe a estudar diariamente essa palavra com o intuito de conhecer a Deus e de conhecer a sua vontade, essa palavra começa a ensinar, ela confronta, leva a gente a conformar a nossa vida às Escrituras. E aí é que acontece o grande milagre, a grande transformação, o milagre da transformação na vida de um ser humano. A pessoa transformada pela palavra de Deus, ela se torna realmente uma nova criatura, uma nova pessoa. E as pessoas que antes conheciam essa pessoa já não vão conhecer mais. Ela muda os hábitos, ela muda a vida, ela muda o estilo de vida, ela muda tudo. E é somente e exclusivamente a palavra de Deus que tem esse poder de fazer alguém nascer de novo, numa verdadeira conversão. Lembram que Nicodemos foi perguntar para Jesus, né, como é que ele ia fazer para entrar no reino de Deus, e Jesus Cristo falou para ele: é preciso nascer de novo. E realmente, né, era preciso nascer de novo. É preciso. E só a palavra de Deus pode fazer isso. De jeito nenhum, outra coisa não faz uma nova criatura. Só Deus fabrica pessoas, e só Deus, só a palavra de Deus transforma pessoas e pode fazer nascer de novo. O nascimento de um cristão verdadeiro, ele não se dá pelo regulamento interno de uma denominação, nem pelo tratamento psicológico, nem pelas mudanças sociais e econômicas, mas o nascimento de um cristão genuíno só acontece quando alguém se entrega a Cristo e, através da palavra de Deus, ele busca conhecê-lo de todo o coração, de todo o entendimento, com um único intuito de fazer a vontade do seu Criador. Muita gente busca conhecer, ler a palavra de Deus e conhecer a Bíblia para tirar benefícios, para descobrir uma forma de fazer coisas ou de receber coisas. Enfim, não existe, Deus não se dá a conhecer se um ser humano não for buscar ele de verdade para conhecê-lo, com um único intuito. Nós devemos estudar a palavra de Deus, e é o que nós estamos fazendo, mas com um único intuito, que é de realmente conhecer o nosso Criador, conhecer o nosso Salvador, para fazer a vontade dele e somente a vontade dele. Amém? Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de todos nós. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós lemos hoje o primeiro capítulo, Senhor, dessa tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria necessária, Pai, para que nós possamos levar esse estudo até o final. Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos que vão acompanhar esse estudo, nos dando entendimento e sabedoria, Pai, não só para que nós possamos ler e estudar a Tua Palavra, mas para que nós fiquemos cada dia mais capacitados, Pai, confrontados pela Tua Palavra, sejamos capacitados a Te obedecer, a andar conforme o Teu querer nas nossas vidas. Que o Teu propósito, Papai querido, se cumpra completamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.